E aí, galera, deu Juventude diante do Ceará. 1-0, o Mandaca fez o gol único da partida. Não que o Ceará não tenha tido chances, ele teve chances de fazer o gol, a melhor delas com o Pedro Raul de cabeça. A cabeçada saiu no cantinho, mas não saiu tão forte. Se sai forte, o Ceará sairia de campo com a vitória. Com a cabeçada quicando e não tão forte, o goleiro Jandrei acabou fazendo uma ótima defesa, além de outras oportunidades mais esporádicas que o Ceará teve dentro do jogo, mas não conseguiu sair de campo com a vitória. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês lembram no vídeo anterior que eu disse que algumas coisas o Ceará tinha que fazer ou não poderia deixar de fazer para ter uma chance de vencer o jogo. A gente vai ver o que é que o Ceará conseguiu e o que é que o Ceará não conseguiu, por que ele saiu de campo com essa derrota para a equipe do Juventude, em que o time do Ceará errou. Tivemos a estreia do Vina, mas bastante apagado, sem ritmo de jogo, deu para perceber algumas vezes dele com a bola e também passes que ele tentou dar, mas essa também é uma outra questão para a gente conversar por aqui sobre essa estreia do Vina, ouvindo inclusive a opinião do técnico Léo Condé sobre a estreia e o que ele acha, o que ele entende que o Vina pode render na equipe do Ceará. Tem uma parada agora, né? A data FIFA enseja isso aí. Ceará só volta a jogar no dia 14, então entre o dia 30, que foi essa partida contra o Juventude, e o dia 14, o Ceará terá 15 dias e alguns desses para trabalho, né? Tem dia de viagem, já que o Ceará vai jogar no Rio de Janeiro, tem dia de folga, obviamente, ser humano tem folga, e tem dia de trabalho, serão muitos dias que o Condé vai ter para trabalhar com o grupo, o que é que ele pretende fazer. A gente também vai conversar por aqui. Hora de você deixar o seu like, sempre muito importante. Deixe o seu like e você vai dar ao canal a condição do crescimento que nós podemos ter, mas só se você deixar o seu like e mostrar que pessoas como você aprovam o vídeo. Então um like, joinha, ok, legalzinho, como você preferir, você pode deixar o like e ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, basta chegar na página principal e lá tem inscreva-se. Você clica, vira um inscrito. Se você chegar lá e estiver inscrito, é porque você já é inscrito, a gente agradece demais. O que você pode fazer para melhorar a sua participação por aqui? Você, depois de se inscrever, ir até o sininho e garantir todas as notificações. Porque às vezes vocês me encontram, ou então algumas mensagens e me dizem o seguinte, a plataforma não está me notificando. A verdade é que a plataforma notifica de acordo com o que você definiu nas configurações de notificação, que são no sininho. Se você definiu personalizadas, ela vai te mandar personalizadamente aqueles vídeos. Se você define todas, aí elas serão enviadas todas, ou seja, todos os vídeos para você. Então, quero instá-los a definir o todas, para que nas configurações você tenha e a plataforma possa te enviar. E aí você assiste o vídeo sempre que for possível. Uma dica para você é o nosso especialista elétrico. Se você está com um probleminha elétrico em casa, é aquela luz que não acende, aquele interruptor quebrado, aquela tomada que já não está servindo mais para nada, ou problemas maiores com possibilidade de curto-circuito, há uma pesquisa que denota que 80% das casas no Brasil tem algum problema elétrico. E se você quiser resolver, o nosso especialista está à sua disposição. Entre em contato com ele se você vai fazer aquela reforma, ampliar um cômodo ou modificar um cômodo. Você também vai precisar de um especialista elétrico e ele vai te dar todos os detalhes e vai deixar tudo à sua disposição. Atende em qualquer lugar da região metropolitana de Fortaleza, então o seu contato com ele é importante e vai certamente resolver o seu problema elétrico. Uma mensagem de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre esses assuntos.
Somos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Bem, o Ceará saiu derrotado, 1-0 para a equipe do Juventude. Lembra que no vídeo anterior, para vocês que acompanharam, quem não acompanhou, quiser dar uma olhada, lá eu dizia o que o Ceará não pode deixar de fazer para conseguir um bom resultado contra o Juventude. É que tinha uma máxima, né? Eu encontrava os torcedores, ele dizia assim, o Juventude, né? São mais 3 pontos. Eu dizia, calma. Desde que o Thiago Carpini assumiu, o Juventude melhorou, tanto em pontuação quanto tecnicamente. Então, se vocês viram os últimos jogos do Juventude, vocês sabem que não ia ser fácil de jeito nenhum, vocês já sabiam disso. Mas se vocês olharam para a classificação do Juventude, sem olhar para os últimos resultados, para os últimos jogos, para o que o Juventude estava fazendo em campo, aí você tinha a impressão de que não, esse time do Juventude, né, é o esporte com mais alguns pontos, ele vai cair, e etc, etc, como alguns me disseram. Eu acho que é difícil enfrentar o esporte, o Ceará ainda vai enfrentar o esporte na ilha, vai ser difícil, e é difícil enfrentar o Juventude, e seja aqui no Castelão, ou seja na casa deles. O que aconteceu? O Ceará disputou 6 pontos com o Juventude e ganhou 0. O Juventude disputou 6 pontos com o Ceará e ganhou 6 pontos, porque acabou aproveitando melhor as oportunidades. Mas o Ceará não cometeu aqueles erros que eu temia que o time pudesse cometer. Era mais uma coisa mesmo do entorno, né, dos torcedores, de alguns desavisados, né, que imaginavam que seria fácil simplesmente porque o Juventude estava ali afundado na zona de rebaixamento. Mas o futebol, repito, que o Juventude vinha jogando, fazia com que o Ceará precisasse, inspirava ao Ceará cuidados, e acho que o Ceará teve no jogo. Não, de jeito nenhum, ele foi um time que pensou que ia ganhar a qualquer hora, isso não aconteceu. De jeito nenhum, ele foi o time que deixou de disputar as bolas. Isso é uma máxima do Ceará, né? O Ceará, ele ganha muitos jogos porque ele disputa todas as bolas e ganha a maioria. E ele continuou fazendo isso, fez isso nessa partida. Teve um momento do jogo que o Juventude não tinha rebote. Todos os rebotes eram do Ceará, defensivos e ofensivos. Mas o Ceará pecou uma coisa normal para qualquer clube de futebol. Estava em casa e precisava vencer. Então, se abriu demais e deixou espaço. E foi aquele espaço no final do jogo, onde os minutos finais normalmente pertencem ao time que quer mais a vitória, e quem quis mais a vitória durante todo o jogo, inegavelmente foi o Ceará. Mas essa é uma máxima que pode estar na sua cabeça, mas não precisa, não necessariamente é uma realidade. O que acontece é que quem tiver a oportunidade pode ganhar o jogo. E nessa questão, o Juventude foi extremamente feliz, porque eu fico imaginando outras chances no jogo. O Juventude chutou bolas, o Juventude passou na área, o Juventude teve cruzamentos, mas chance real de gol, de finalizar e fazer o gol, o Juventude não teve. O Ceará teve no comecinho do jogo com o Ailon. O Ceará teve durante a partida outras oportunidades. E a grande oportunidade do jogo no segundo tempo com o Pedro Raul. O Ceará teve mais oportunidades de gol, mas não fez, e a máxima é essa. Quem faz o gol no futebol vence, no futebol não tem vitória por pontos, nem uma avaliação de quem foi o melhor, e muitas vezes o reflexo da partida ele não significa nada se não tiver o gol, e foi assim que o Juventude acabou entendendo que era inferior tecnicamente, entendendo que jogando na casa do adversário ele teria que esperar a grande oportunidade veio no final do jogo, o Juventude acabou vencendo a partida. Tanto que o Thiago Carpini, técnico do Juventude, entende que no primeiro tempo o Ceará foi bem melhor que o seu time, e ele chegou a confirmar na coletiva que se o Ceará tivesse feito o gol no primeiro tempo, tinha ficado difícil para o seu time. O Ceará, primeiro tempo, saiu barato para o Juventude o empate. O Ceará merecia ter terminado em vantagem pelo que produziu no primeiro tempo, pelo que nós deixamos de fazer no primeiro tempo. Mas eu acredito que o ajuste, né, não jogou o Lourenço, jogou o Mugni. E aí ele tem uma característica de rodar um pouco mais atrás dos volantes, ficar mais centralizado, mais próximo do Pedro Raul e não vir tanto participar da construção como quando o Ceará joga com o Lourenço. E aí essa foi a dificuldade. Quando a gente esticou a linha de 5 e o Kaique centralizou um pouco mais, e aí a gente não tirou os 3 caras fortes de dentro, né, Kaique, Jadson e Mandaca, a gente ajudou um pouco os extremos a marcar melhor e abriu o pé, né,
com Batalha e com o Formiga, fazendo a dobra, e tendo um cara de bola aérea que sustenta, como foi o Babi, entrou muito bem hoje, nos ajudou demais, tem ajudado, assim como todos. Eu concordo com o Carpini, mas acho que no segundo tempo o time dele também não foi tão melhor assim. Mas teve um momento no jogo em que dominou mais as ações, que teve mais oportunidades, mas também não teve finalizações. Ele precisou que o Ceará tentasse sair da sua forma de marcar no final do jogo em busca de uma vitória que era muito necessária para achar o espaço onde o Mandaca entrou e acabou fazendo o gol único da partida e venceu o jogo. Para o Ceará resta agora avaliar a situação que aconteceu, a sua própria pontuação e reavaliar o que ele precisa, aonde ele precisa vencer para fazer a pontuação dos 45 pontos tão necessária para a equipe se manter na Série A no ano que vem. Precisa também não sentir muito esse golpe e pensar no daqui para frente, porque os pontos se apresentam, né, tem muito jogo ainda em disputa nesse brasileiro e o Ceará precisa continuar ganhando seus pontos e voltar à sua boa forma de ganhar a maioria dos pontos em casa, coisa que se a gente olhar ali para as últimas partidas do Ceará em casa, o Ceará teve muito mais dificuldades do que, por exemplo, ele teve no início do Campeonato Brasileiro. Data FIFA agora, o Ceará só volta a jogar no dia 14 e o técnico Léo Condé pretende aproveitar esse momento para entrosar os seus atletas, conhecer um pouco mais dos novatos que hoje ele tem à disposição no elenco do Ceará. A gente vai aproveitar essas 2 semanas aí tem muitos atletas que chegaram recente para conhecer o grupo um pouco mais, eles se conhecerem um pouco mais e também o retorno de atletas importantes aí, como o Matheus Bahia, o próprio Fernandinho, que está retornando agora também. Então, em relação à questão de sistema de jogo, a gente está sempre trabalhando alternativas. Eu acho que nos jogos fora a gente tem sido muito consistente, né? Talvez dentro de casa a gente buscar algumas situações assim um pouco diferentes quando pegar o adversário mais fechado. Essa partida também marcou a estreia do Vina no Ceará. O Vina já está no clube há cerca de um mês. Ele se apresentou exatamente no dia 1º de agosto. E no dia 30, diante do Juventude, ele fez a sua estreia. Uma rápida análise, uma estreia abaixo do que a gente sabe que o Vina pode jogar, mas uma estreia dentro do que a gente imaginava para circunstâncias de... Enquanto um grupo está jogando, sei lá, a sua partida na temporada, mais de 40 partidas o Ceará já fez na temporada, a maioria dos atletas jogou 39, 30, 35, 38 partidas na temporada. O Vina estava jogando sua primeira partida numa nova temporada dele no futebol brasileiro. Então, se esperava que ele estivesse numa rotação abaixo dos outros atletas. E aí você pode falar jogadores do Ceará, mas adversários também, jogadores do Juventude também. Ele não fez uma ótima estreia, mas eu particularmente não esperava isso. Só que o torcedor sempre olha para o Vina que ele viu jogando o ápice técnico que ele teve na equipe do Ceará. Então, a cobrança é muito maior. O Léo Condé já sabia que as coisas não seriam assim, mas fala sobre essa estreia e também sobre o que ele espera do Vina nessa temporada, ou seja, no restante do Campeonato Brasileiro. Bom, em relação ao Vina, a gente sabe, todos têm consciência que assim, a qualidade técnica dele não tem discussão, todos sabem, mas é questão física, né? Vai levar um tempo para ele ficar no ritmo próximo daquilo que a nossa equipe joga, né? Nossa equipe tem um ritmo de jogo muito forte, né? Muito forte. Eu acho que a principal marca do Ceará desde quando eu cheguei aqui é de ser uma equipe altamente competitiva de ritmo forte. Ele vai levar um certo tempo, né? Nós temos que aproveitar esse talento dele, né? Mas ele vai a cada semana a gente vai observar e de acordo com aquele aproveitamento dele ele vai ganhando uma minutagem ainda maior. A gente espera que ao longo da competição ele possa estar no ritmo forte, até porque o Campeonato Brasileiro está muito, muito, muito pesado, né? A intensidade muito grande de todas as equipes, então a gente precisa de ter todos os atletas nesse ritmo, no melhor ritmo possível, mas a gente acredita que ele vai chegar. A minha pergunta na entrevista coletiva para o Condé, eu quis saber dele 2 questões, né? Essa relacionada ao Vina, que vocês ouviram há pouco,
Foi uma pergunta que eu fiz. E eu também perguntei para ele sobre a janela de transferências nacionais. Na terça-feira, nesse dia 2 de setembro, 19 horas, quando termina ali o expediente da Confederação Brasileira de Futebol, termina também o prazo para transferências nacionais. Depois disso, o clube pode até contratar, mas ele vai precisar ter jogadores, esses jogadores que sejam contratados, que eles não tenham vínculos com nenhuma equipe. Então você pode contratar sim, desde que o jogador não esteja vinculado a nenhum time. Se precisar tirar jogador de algum time, seja por empréstimo, seja em definitivo, tem que ser até o final dessa terça-feira, 2 de setembro. Passou disso, não dá para contratar tirando de outro time, como eu disse, só jogadores livres no mercado. Então eu quis saber do Condé se ele estava satisfeito com as contratações que foram feitas e perguntar para ele se ele queria ainda alguma coisa a mais de reforços para essa temporada. Em relação às contratações, o Ceará foi ao mercado dentro do planejamento do clube, com os pés no chão, dentro daquilo que cabe no orçamento do Ceará. Todos sabem que é um orçamento baixo, não tem como fazer loucura e endividar o clube. Então o clube buscou atletas que se destacaram na Série B, alguns atletas que já tiveram boas passagens por Série A também, nas posições que a gente entendia que precisava. Talvez uma ou outra o clube buscou, se movimentou, mas ou por questão orçamentária ou também por não ter aparecido o atleta dentro daquilo que a gente queria. Nessa janela nacional de transferências, o que o Ceará contratou? Só para que vocês possam relembrar e a gente possa entender aqui o que o Ceará fez de contratações. Contratou um volante, o Vinícius Anocelo, ainda não fez sua estreia, ficou no banco nas 2 últimas partidas. Contratou o Vina, que fez a sua estreia exatamente nessa última partida contra o Juventude. Contratou 2 atacantes de lado, o Paulo Baia, que já fez sua estreia, já fez 2 jogos com a camisa do Ceará. E contratou o Rodriguinho, que nessa partida contra o Juventude, inclusive, fez sua 2ª partida pelo Ceará. E contratou o Luca, que foi recentemente regularizado, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida. Então, essas as 5 contratações, o Luca, só para diferenciar dos outros atacantes, é o centroavante, né? Seria uma opção ao Pedro Raul. Então, é isso que o Condé falou há pouco, que ele precisa ter um pouco mais de visão do que esses atletas podem render, de qual o momento deles, e também entrosá-los com o grupo, para que eles possam entender também como é que o grupo trabalha. E o Condé falou sobre o Vina na questão física. Esse time do Ceará não tem aquele jogador que fica sem função quando está sem a bola. Outros times ficavam. O Vina jogou em times do Ceará, onde ele era o cara que, com o Ceará sem a bola, não tinha função. A função dele era se posicionar da melhor forma possível para cobrir um possível espaço de contra-ataque. Nesse time do Ceará, 11 atletas em campo, né? Claro que o goleiro está lá na dele, mas os outros 10 fazem linha de marcação, inclusive o Pedro Raul. Então o Vina vai precisar fazer isso, ele vai precisar se adequar a isso. Estou tirando o Vina como exemplo porque os outros atletas também vão ter que se adequar. Cada um joga de uma forma, tem suas características técnicas, táticas, mas vão ter que se adaptar a como o Ceará joga se quiserem ter algum lugar no time. Quanto a uma outra questão que o Condé abordou, que é relacionada às ausências, eu acho que elas incidiram muito nessa derrota do Ceará contra a equipe do Juventude, principalmente a ausência do Lourenço. É interessante falar isso, porque há bem pouco tempo o Lourenço sempre entrava mal nos jogos, mas ele passou a ser um jogador importante e fez sim falta diante da equipe do Juventude. O departamento médico confirmou que, por conta de uma virose, o Lourenço ficou fora da partida. É óbvio que um jogador titularíssimo como o Matheus Bahia também faz falta e faz muita diferença. Ele já está num tratamento de fisioterapia, o problema dele foi no joelho e ele deve, são 14 dias pela frente, né, estar à disposição para jogar diante da equipe do Vasco da Gama. Vamos observar aí o que é que o Ceará tem pela frente nesse campeonato brasileiro em seus 5 próximos jogos. Enfrenta o Vasco, dia 14, um domingo. Essa partida acontece no estádio do Vasco.
portanto, o Ceará vai jogar fora de casa, vai jogar no Rio de Janeiro, um confronto do domingo às 8h30 da noite, né? Um horário terrível. Eu acho que até para quem fica em casa não é um horário legal, porque 8h30 da noite o jogo já termina depois das 10 e no outro dia, segunda-feira, né? O outro dia é dia de trabalho. Então, Vasco e Ceará em São Januário, 14 de setembro, 8h30 da noite é a próxima rodada. Depois, o Ceará volta a jogar em casa contra o Bahia. O jogo acontece no sábado, dia 20 de setembro. Nessa partida, o Ceará joga às 6h30 da noite, aqui mesmo no Castelão. Para essa partida do Ceará contra o Bahia, o Ceará está devendo para o Bahia derrotá-lo essa temporada. Mas todos os jogos, os 3 jogos foram em Salvador contra o Bahia, e nos 3 jogos o Bahia derrotou o Ceará, sempre por placares mínimos, 3-2, 1-0, 1-0. Agora o Ceará jogará em casa, aqui na Arena Castelão, no dia 20 de setembro, ou seja, o próximo jogo do Ceará no Castelão será contra o Bahia, dia 20 de setembro. Depois, o Ceará sai para jogar com o São Paulo, lá no Morumbis. Esse jogo no dia 29 de setembro, será uma segunda-feira, a partida está marcada para as 8 da noite. Volta a jogar fora o Ceará diante do Vitória da Bahia, um jogo em Salvador, no dia 2 de outubro, aí já estaremos em outubro, né? A partida das 7 da noite. E enfrenta o Santos no dia 5 de outubro, nessa partida das 8h30 da noite. Vocês devem ter percebido que, depois que passar essa data FIFA, nós teremos ainda uma partida com uma semana de diferença, será enfrenta o Vasco no domingo e o Bahia no outro sábado. E depois disso, os jogos vão se acumular entre final e meio de semana, porque a CBF confirmou que o Brasileirão acaba logo na primeira quinzena de dezembro e não no final de dezembro, como estava previsto. E aí os jogos vão acontecer com a maior celeridade e um espaço menor entre eles. E é importante que o Ceará mantenha seu elenco intacto para, nessa reta de jogos muito próximos, não ser prejudicado por essas possíveis ausências e conseguir bons resultados diante dessas equipes. Esses são os 5 próximos jogos do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Amigo e amiga, sempre bom estar com vocês. Agradeço demais vocês estarem por aqui. O like também, se você não deixou lá no comecinho, está na hora de deixar o seu like. Ele é aprovação ao nosso vídeo. Então, deixe seu like, ele é extremamente importante para a gente. Eu sei que vocês chamam cada um de um nome diferente, é like, legalzinho, gostei, ok. Mas o importante é que vocês deixem o like. Ele é a aprovação ao nosso vídeo, faz muita diferença e a gente agradece demais. Eu queria também pedir que você que ainda não é inscrito no canal possa fazer a sua inscrição. Como é que você faz? Você vai na página principal do canal e aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva direto para a página principal. Você clica nesse link, vai para a página principal, clica no inscreva-se e no mesmo momento vai virar um inscrito. E aí tem o sininho das notificações. Você clica nele, ativa todas as notificações para toda vez que houver vídeo novo, você poder ser notificado pela plataforma. Agradeço demais, amigo e amiga, a sua participação aqui conosco. Você pode deixar nos seus comentários o seu ponto de vista sobre o jogo, o que é que está faltando, o que é que você acha que pode ser melhor. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você quer fazer alguma sugestão, alguma crítica, estamos abertos e ficamos 100% à sua disposição. O nosso compromisso segue vivíssimo. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!